Um dia me queixei com Deus que queria um pai mais relacional, carinhoso e compreensivo. Então disse: Senhor, bem que podia ter me dado uma família melhor, assim como aquelas da Bíblia. O Senhor me respondeu: Ah, você quer uma família igual da Bíblia? Qual? Comece lá em Adão e Eva e pode escolher. Qual você gostaria que fosse a sua? Comecei a examinar as famílias até chegar nos patriarcas e desisti. Percebi que eram famílias improváveis, com defeitos, como a minha. Acabei bem grata pela família que Deus me deu. Mas sabe, embora as famílias bíblicas estejam longe de serem perfeitas, há muito que se aprender com essas famílias improváveis. É isso aí. Porque nós vivemos numa sociedade que é marcada por essa questão do desempenho. Na maioria das vezes, nós temos a tendência de achar que nós estamos desqualificados. Nós estamos desqualificados para algumas posições, para algumas ações, para vivermos realidades que Deus tem, por exemplo, planejado, para as nossas vidas. Nós olhamos para as nossas falhas, nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para os nossos erros, nossos equívocos, para o nossa falta de intencionalidade ou muitas vezes de empenho para levar adiante aquilo que nós estabelecemos, e a gente acaba sendo convencidos de que nós estamos fora da qualificação para sermos usados por Deus, para fazermos parte de alguma coisa especial que Deus possa estar construindo ou realizando na história. Nós olhamos para nós mesmos e achamos que estamos aquém da estatura, da altura, daquilo que se é esperado. Essa tendência nos leva a começar a olhar para outros e a medir, muitas vezes, a nossa vida a partir daquilo que a gente vê na vida dos outros. Mas o ponto é que o que nós vemos, na maioria das vezes, na vida dos outros, é editado, principalmente no mundo midiático que a gente vive. É aquilo que as pessoas querem nos mostrar. A gente não está lá no dia a dia das pessoas, mas nós temos essa tendência de começar a nos medir pelos outros. E aí a gente se convence que nós somos ou melhores, ou que nós somos piores. E isso não é diferente no que diz respeito às nossas famílias. Quando a gente olha para as nossas casas, nossas famílias, o nosso casamento, às vezes a gente incorre na mesma postura, na mesma tendência, olhando para os nossos filhos e comparando às vezes com filhos de outros, olhando para o nosso relacionamento conjugal e comparando com outros. Tudo isso, infelizmente, vai piorar um pouquinho mais quando a gente olha para a Bíblia. Quando a gente lê as Escrituras por esse viés do desempenho. Aí nós começamos a achar que aquilo que a Bíblia narra sobre as pessoas que estão ali é sobre a vida de gente poderosa, é sobre a vida de gente perfeita, é sobre a vida de gente corajosa, gente sem falha, gente decidida, gente que foi extremamente comprometida com Deus. E aí a gente diz assim: mas era Abraão, mas era José, mas olha, era Paulo, quem sou eu? Mas e se eu te falasse que isso não é bem assim? Se eu dissesse que aquilo que a Bíblia nos mostra, na verdade, é sobre gente falha, sobre gente limitada, gente titubeante na fé, como eu e você, famílias que eram improváveis, como a nossa, mas que tomaram uma decisão. Todas essas pessoas decidiram
crer em Deus e confiar no seu poder e no seu amor. E se eu dissesse para você que essa é a história bíblica, essa é a narrativa que está na Bíblia? E se eu disser que em relação à família, todas as famílias que a Bíblia nos mostra são famílias improváveis, com as quais Deus se relacionou, não por causa daquilo que elas tinham para oferecer, mas por causa da sua abundante graça. Graça que Ele tinha para oferecer. É isso que a gente vai ver ao longo desse mês aqui, começando hoje, a partir de uma leitura, de um olhar para as famílias dos patriarcas na Bíblia. Para quem não sabe quem são os patriarcas, são 4: Abraão, Isaac, Jacó e José. Okay? Esses são os patriarcas, tidos, apresentados como os patriarcas. Os 3 mais famosos são Abraão, Isaac e Jacó. Esses são sempre repetidos nas Escrituras. Mas José faz parte desse grupo. E nós vamos começar conhecendo a improvável família de Abraão. Mudou aqui? Eu apertei aqui, sumiu o negócio ali, mas tudo bem. Eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 11. Capítulo 11 de Gênesis. Abraão, ele é conhecido mais comumente como o pai da fé. É assim que Abraão passou a ser conhecido, o pai da fé. E esse pai da fé, ele teve uma família improvável, mas que foi marcada pela poderosa ação de Deus na vida dele, na história dele. E eu gostaria de começar mostrando para você algumas características que estão presentes nessa família de Abraão. A primeira delas é que ela é uma família que vem de um contexto de rebelião. Ô Felipe, eu acho que você podia tirar um pouquinho do agudo, tá dando um pouquinho de microfonia aqui, pelo menos para mim. Alô, som, acho que melhorou, obrigado. Veja, então, primeira característica dessa família de Abraão é que ela é uma família que vem de um contexto de rebelião. Olha só o capítulo 11, versículos 26 a 31. Eu espero que você tenha aberto a sua Bíblia ou ligado a sua Bíblia lá. Eu tinha os textos aqui, mas a projeção não está aparecendo. Então, eu preciso que você realmente me acompanhe na sua Bíblia. 11, diz assim, vou ler a partir do verso 26. Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. São essas a geração de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 250 anos ao todo, morreu em Harã. Qual é o detalhe aqui? Veja, o texto diz que eles são de Ur dos Caldeus. O que isso significa? Se você ler um pouquinho para trás, nós não vamos ler, mas se você ler um pouquinho para trás, no começo do capítulo 11, você vai descobrir que Terá, que era o pai de Abrão, okay, ele faz parte daquele grupo de pessoas que estavam lá em Ur dos Caldeus, procurando construir aquela famosa torre chamada Babel. Okay? Então ele faz parte desse grupo de pessoas que se rebelaram contra a ordem de Deus de que eles deveriam crescer e multiplicar e encher a terra.
Abraão faz parte dessas famílias obstinadas que querem construir Babel. E que as Escrituras afirmam que, além de tudo, também eram idólatras. Veja só, Josué, capítulo 24, pode ficar com a sua Bíblia aí em Gênesis mesmo, eu vou ler para você Josué, capítulo 24, verso 2. Josué está fazendo um discurso para a nação antes dela entrar na terra prometida, e ele diz assim no versículo 2 do capítulo 24, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. O quê? Eles viviam do outro lado do Eufrates, eles faziam parte de um grupo de pessoas que estavam rebeladas contra Deus, que ao invés de seguir o mandato cultural de Deus e encher toda a terra, resolveram ficar numa planície em Sinear e construir uma torre para conquistar o céu. E o texto nos diz que eles eram adoradores de outros deuses. É nesse contexto que o Senhor vem ao encontro de Abraão. O que isso significa? Isso significa que o nosso contexto religioso, a nossa história pregressa, não é um impedimento para aquilo que Jesus deseja realizar e aquilo que Ele pode realizar na nossa vida. Mas há uma segunda característica, essa segunda característica é que essa família é uma família marcada por uma obediência parcial. E aí você vai comigo para Gênesis 12, versículos 1 a 5, que diz assim, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra. Onde era a terra? Harã, certo? Lembra que eles chegaram até Harã. Sai da tua terra, em Harã, certo? Saia da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Esse era o projeto original, certo? Eles iam até a terra de Canaã, o pai dele para em Harã, eles ficam ali e agora Deus chama Abrão e ele retoma a sua caminhada. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que Deus diz para Abrão fazer algo. O que ele diz para Abrão fazer? Ele diz para Abrão, saia da sua terra, do meio da sua parentela. E aí o texto bíblico nos diz que Abrão obedece aquilo que Deus disse. Mas como ele obedece aquilo que Deus disse? Ele obedece parcialmente. Por quê? Porque Ló é sua parentela. Okay? Ló não era para ter ido com ele. Mas ele leva Ló com ele. Então ele sai da sua terra, mas ele não sai do meio da sua parentela. E o que é que acontece? O que acontece é que isso acaba não impedindo, mas retardando, vamos colocar assim, a ação de Deus, aquilo que Deus queria realizar na vida de Abrão. A nossa obediência restrita, ok? E não irrestrita, a nossa obediência restrita a Deus acaba atrasando os propósitos de Deus na nossa vida, mas não pode impedi-los. Não pode impedi-los. Talvez você diga assim, porque nós temos muitas... o tempo de Deus é um tempo perfeito, então ele sabia que era aquele momento. Sim, o tempo dele é perfeito, mas o tempo dele trabalha num tempo imperfeito da nossa desobediência. Ok? Eu vou repetir, o tempo de Deus é perfeito, mas o tempo perfeito de Deus trabalha no tempo imperfeito da nossa desobediência. O que significa que uma obediência pronta faz com que aquilo que Deus quer realizar na nossa vida aconteça de forma mais rápida do que na maioria das vezes aconteça. Mas a nossa desobediência não faz, ou a nossa obediência, melhor dizendo, parcial, limitada, não impede aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Eu gostaria que isso ficasse muito claro para a gente. E para isso,
Eu quero mostrar, eu quero provar para você como isso é assim. Veja, Deus tem uma palavra para Abrão, ele diz para Abrão sair do meio da sua terra, da sua casa e da sua terra e da sua casa, da sua parentela, ir para a casa para a terra que ele vai mostrar. Abrão sai, ele leva consigo o seu sobrinho, ou seja, ele sai da terra, mas não sai do meio da parentela. E aí o texto vai dizer que Abrão vai peregrinar, ele vai para um lugar, ele vai para outro lugar, ou seja, ele está meio perdido. Né? Ele vai até uma... Veja, por exemplo, ali, versículo 7, o Senhor apareceu, ele vai até Siquém, verso 6, Abraão atravessou a terra de Siquém, até os carvalhos de Moré, okay? Depois ele vai na direção do Neguebe, depois ele desce para o Egito, no capítulo 10, ou seja, se você ler todo o restante do capítulo 12, e você entrar no capítulo 13, você vai ver que Abraão está viajando, ele está indo para um lugar para o outro, um lugar para o outro, um lugar para o outro, ou seja, a sensação que você tem é o GPS está estragado, recalculando a rota, certo? O tempo todo, recalculando a rota. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Bom, eu venho aqui, mas o Senhor não mostrou que é essa. Eu vou lá, mas o Senhor não mostrou que é essa. Por que o Senhor está calado? Porque a obediência de Abrão foi parcial. Quando Ló se separa, porque no capítulo 13, versículos 1 até 12, vai mostrar que eles vão se separar, olha só o que acontece, verso 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ou seja, Deus não falou mais com Abrão enquanto Ló estava com ele. Não deu direção, não deu direcionamento, não deu orientação. Deixou ele seguir aquela palavra que ele havia ouvido. Saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se você ler, você vai ver que o Senhor não falou mais com ele. Até esse momento, quando Ló se separa, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Uau! Agora você fez o que eu disse. Agora a obediência foi completa. Então agora vem direcionamento de novo. Mas essa é a família de Abrão. Mas eu queria mostrar uma terceira característica. Ela é uma família que é liderada por um homem egoísta, que o leva a erros recorrentes. Que isso? Ricardo, chamar Abrão de egoísta? Veja, antes de Abrão ser o pai da fé, ele foi um homem egoísta. Vou mostrar isso para você. Gênesis capítulo 12, versículo 10 a 13. Abrão está sem o GPS recalculado, né? Ele desce para o Egito. Olha o que acontece. Havia fome naquela terra. 12:10. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando a virem, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem, por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Olha só, o que está acontecendo aqui? Abrão está pensando em si. Ele quer se proteger. Ele quer resguardar a sua vida. Ele não se importa no que diz respeito ao que aconteceria com a sua mulher Sarai. Diga a eles que você é minha irmã, para que por causa de vocês, eles preservem a minha vida, ou seja, a sua, não importa o que vai acontecer com você, desde que preserve a minha vida. Ele é um egoísta. O que ele tinha que fazer é proteger sua esposa, mas ele está preocupado consigo. Ele vai ser o pai da fé, mas aqui ele não acredita ainda, ele não conhece ainda um Deus, que é um Deus que pode guardá-lo e pode protegê-lo. Ele vai aprender
isso ao longo da vida. E veja, Deus intervém em toda essa situação, obviamente, Abrão não está preocupado com Sarai, Abrão é um egoísta, mas Deus não é, Deus está preocupado com ela. Deus então intervém e impede, dando lá uma impotência para a homaiada do Egito, né? Ninguém consegue fazer sexo, até que Sarai seja devolvida para Abrão. Então Deus está guardando Sarai, porque Abrão está tendo uma liderança de irresponsabilidade. Mas não obstante essa experiência, mais tarde, Abrão vai fazer exatamente a mesma coisa de novo. Veja só, pode ficar aí mesmo, eu leio para você, em Gênesis capítulo 20, diz assim, Abraão, agora já é Abraão, não é mais Abrão. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abrão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. O marido não quer assumir que a mulher é a mulher dele. Mas Deus diz, ela tem marido. Veja, o que Abraão está fazendo a mesma coisa que Abrão fez. Ou seja, é um erro recorrente. É uma realidade com a qual Deus tem que ir trabalhando e tratando na vida dele. Um homem que exerce uma liderança egoísta. Agora, apesar das nossas falhas, quero falar aqui especificamente agora para os homens, para os maridos, ok? Apesar das nossas falhas, apesar de muitas vezes falharmos no exercício da nossa liderança, que deveria ser uma liderança como a de Cristo sobre a igreja, a liderança do nosso lar, a boa notícia que nós temos é que Deus continua guardando a nossa família. Deus continua guardando a nossa família. Abrão, por 2 vezes, exerceu uma liderança egoísta na qual ele estava pensando e preocupado apenas com ele mesmo, não com a sua esposa, não com as consequências que poderiam vir para ela, mas em ambas as vezes Deus interviu, independentemente dos seus erros. Uma última característica que eu quero mostrar para você, é uma família dirigida por uma esposa, liderada por um marido egoísta, mas dirigida por uma esposa ansiosa. Ok? Deus nos deu os nossos esposos para serem nossas auxiliadoras idôneas. As mulheres acharam que ia ficar de fora dessa, né? Ia ficar só para os homens, não vai. Tem uma parte disso que é para vocês. Olha capítulo 16, Gênesis capítulo 16, versículos 1 a 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Veja, o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que, no contexto anterior, Deus tem uma conversa com Abrão. Ele fala para Abrão que ele vai dar a ele uma grande descendência. E Abrão diz que ele não tem filho,
Como é que ele faria isso se ele não tinha filho? E o descendente dele era o Damasceno, chamado Eliezer. E Deus então diz para Abrão, não, Eliezer não vai ser o seu descendente. O seu descendente será alguém que virá de ti. Ok, e ele confia nessa palavra de Deus, Deus faz uma aliança com ele, e Abrão se agarra nisso. E ele conta isso para Sarai. Deus disse que eu vou ter um filho, e haverá a minha descendência vinda de mim. Só que depois de 10 anos que isso ocorre, que essa conversa de Deus ocorre com Abrão, nada tinha acontecido ainda. Então, Sarai, na sua ansiedade de ver a promessa de Deus cumprida, aquilo que Deus havia dito, realizado, resolve dar uma forcinha ao Senhor. Resolve colaborar um pouco com aquilo que Deus havia dito. E aí ela tem uma grande ideia. A ideia dela provavelmente tenha vindo lá do Egito, porque eles aqui tinham haréns, eles vão aprender isso lá. Então, ela diz, ei, eu tenho aqui a minha serva egípcia, Agar. Deus disse que um descendente seu, então tenha relações com ela para que ela gere um filho, para que ele seja esse descendente. Eu não posso te dar filho, mas uma serva minha pode te dar filhos. E com isso, com a ansiedade dela, ela arruma a maior de todas as confusões. Aí as mulheres vão querer se defender e dizer agora, mas o danado Abrão aceitou na hora, né? Mas eu já mostrei para você que ele é egoísta. Não é? Vai favorecer aquilo que Deus está dizendo para mim. Novamente a gente vê essa presença do egoísmo em Abrão quando Sarai fica muito brava porque Agar, ela fica grávida e começa a tripudiar em cima de Sarai, né, a fustigar Sarai. Então Sarai vai reclamar com Abrão. E o que Abrão faz? Mais uma vez, Abrão pensa só nele. Ele fala, ela é sua serva, ela está nas suas mãos, faça com ela o que você quiser. Ou seja, ele não pensa em nenhum momento que Agar é a mãe que está gerando o filho dele. De novo, ele não quer problema com a esposa, ele não quer problema com a Sarai, não vem brigar comigo não, que história é essa do Senhor ser entre mim e você? Resolve esse negócio aí com a sua serva, eu não tenho nada a ver com isso. De novo, que demonstra essa realidade. Mas veja, essa postura, essa decisão que parte de Sarai, causa um maior caos, não o maior, mas porque o maior é o pecado, mas causa um dos maiores caos dentro da história da humanidade. Por quê? Porque é daqui que vem essa turma que está lá na Palestina brigando, até hoje, daqui vem Ismael, ok? Daqui vem os árabes, e Deus tem uma promessa, uma palavra profética para Ismael, dizendo, para Agar, sobre Ismael, dizendo, ele vai ser briguento, ele vai brigar com todos os seus irmãos, e todos os seus irmãos vão brigar com ele. E é o que a gente vê acontecendo ao longo da história. É o que a gente vê acontecendo lá. Por isso, quando tem essas notícias, a turma vai fazer um tratado de paz. Eu falei, vai nada. Dura nada esse negócio aí. Por quê? Porque tem uma palavra de Deus sobre isso. Vai ser encrenca, até o fim. Até Jesus voltar vai ser encrenca. Por causa do quê? Por causa de uma postura de ansiedade tomada por uma mulher. Então preste atenção, minhas queridas mamães e minhas queridas irmãs, ok? Desestressa. Desestressa. Porque todas as vezes que na sua ansiedade você quer ajudar a liderança do seu marido, você só complica as coisas. Entende? Veja, você é uma auxiliadora idônea, mas você não pode auxiliar a partir da sua ansiedade. Se você auxiliar a partir da ansiedade, você vai gerar caos. É isso que acontece aqui, por causa da ansiedade de Sarai. Todas as vezes, sem exceção, todas as vezes que nós tentamos fazer com que os propósitos de Deus se cumpram pelo nosso empenho, pelo nosso desempenho, nós complicamos a vida da nossa família. Mas qual é a boa notícia aqui? É que apesar disso, os propósitos de Deus não são alterados. Não são alterados. Olha só, o que acontece no capítulo 17, versículo 15. Deus disse a Abrão, agora já Abrão, Deus disse a Abrão, a Sarai, sua mulher,
Você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu o abençoarei e darei a você um filho. Agora presta atenção, olha que legal. Porque a primeira vez que Deus fala com Abrão sobre isso, ele fala, eu darei a você um filho que virá de você. Não vai ser o Eliezer, o seu descendente. Mas agora, como Abrão não entendeu, ele falou, precisa desenhar, né, Abrão? O homem precisa desenhar, né? Então, ele diz agora, eu o abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Nascerá de Sara. Você entendeu, Abrão? Repete comigo. Nascerá de Sara. Entendeu? Desenhei. Compreendeu? Sim, eu a abençoarei e ela se tornará e dela se tornará nações, e a ela se tornará nações. Reis e povos procederão dela, de Sara. Ou seja, apesar da falha, Deus não desistiu da promessa. Eu vou abençoar as nações da terra através de você, Abraão. Não será através de Ismael, mas será através de um filho que virá de Sara, sua mulher. Esse é meu compromisso, é isso que eu farei. No capítulo 18, versículos 9 a 15, a gente lê um texto também bem interessante. Então lhe perguntaram, aqui são os anjos, o Senhor está com Abraão junto com 2 anjos conversando com ele. Então lhe perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da entrada, atrás de Abraão. Ouvindo atrás da porta, né? Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, a ovulação. Por isso Sara riu em seu íntimo. Veja, ela riu em seu íntimo, ela não deu uma risada alta. Sabe aquela risadinha que você dá interna? Dizendo consigo mesma, pensou, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri, saiu de trás da porta, né? Eu não ri, não. Ele aqui é o Senhor, que está ali na figura de um anjo, porém disse, não é verdade, é certo que você riu. Vamos atualizar isso aqui? Ela sai de trás da porta e diz, eu não ri não. Ele fala, você riu sim, você para de mentir que você riu. Veja, houveram falhas, sim, muitas. Na casa de Abraão, no casamento de Abraão, na família de Abraão, nas decisões de Abraão. Mas algumas dessas realidades foi um impedimento para que essa família improvável fosse alvo da bênção de Deus sobre a vida deles. Não foi. Então eu quero parar um segundo aqui, 1 minuto aqui, e quero convidar você a se reconciliar com a sua história. A olhar para o seu passado e entender que, por mais complicado, por mais desastroso, por mais caótico, por mais improvável que a sua família seja, que a sua história seja, nada disso pode impedir aquilo que está no coração de Deus para você
e para sua casa. Ah, não, eu precisava de um amém melhor. Nada disso pode impedir aquilo que está no coração de Deus para você e para sua casa. Amém. 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 Isso é uma realidade por causa daquilo que está naquele livro. E é uma realidade porque essa é a minha história. Eu sou parte de uma família improvável. Mas, o que faz uma família como a de Abraão, apesar de todas essas questões, e essas foram algumas que eu levantei, a gente podia mexer no texto aqui e encontrar outras também. O que faz que uma família assim, como a de Abraão, uma família improvável como essa, uma família improvável como a minha, como a sua, possa ser abençoada pelo Senhor? Eu quero te dar 3 razões. Voltando ao texto aí de Gênesis. O primeiro deles é o temor. Abraão, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, Abraão é um homem que teme ao Senhor. E a gente vê o temor dele ao Senhor representado na vida dele, primeiramente, através da sua postura de adoração. Não há temor a Deus sem uma vida consistente de adoração. E Abraão era um adorador. Abraão deixou os deuses falsos da família dele e ele passou a ter uma relação íntima, pessoal, de busca, exclusivamente a esse Deus que havia falado com ele. A gente vê isso na história de Abraão como? Primeiramente, através dos altares que Abraão levanta. Olha só, no Antigo Testamento, antes do estabelecimento do tabernáculo, a prática de adoração era uma prática de adoração familiar. As famílias faziam isso, ou individual. E como eles faziam? Eles levantavam altares. Depois que vem o tabernáculo, aí você não pode mais levantar altar. Você tem um altar que é o altar exclusivo do tabernáculo. Mas antes eles levantavam altares. Então, olha o que acontece no capítulo 12, versículos 7 e 8. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Passando dali para o monte ao leste de Betel, armou a sua tenda em Betel, a oeste de Ai, Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ou seja, ele chega num lugar, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar ao Senhor e adorá-lo. Invocar o nome do Senhor aqui é adorá-lo. Ele sai daquele lugar, ele vai para outro lugar, lembra? Ele está nessa fase ainda de ir para lá, para cá. Ele chega e ele vai se estabelecer nesse outro lugar. A primeira coisa que ele faz é levantar um altar nesse lugar. Capítulo 13, versículos 1 a 4. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e Ló ficou com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Novamente, a adoração. Verso 18 do capítulo 13. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Você vê então essa presença do temor na vida de Abrão, primeiramente através da sua vida de adoração. Abraão era um adorador. Abraão era alguém que havia entendido que a relação dele com Deus era a coisa mais importante que havia na sua vida, na sua história. Mas a sua vida de temor também é representada por sua vida de fé, sem dúvida alguma. A gente vê isso desde o início.
sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ouve, esse Deus nunca tinha falado com ele. Okay? Ele ouve e ele faz, ele vai, ele obedece, imperfeitamente, mas ele obedece, ele vai, ele anda, ele vai andando e ele vai seguindo as direções de Deus. No capítulo 15, versículo 6 então, depois que Deus fala com Abraão e ele faz a aliança dele, ele faz a promessa dele a Abraão, que um descendente viria dele, o verso 6 diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, não havia nada de diferente. Eu vou gerar um descendente através de você. Até então não tinha a ideia de Agar. Talvez na cabeça de Abraão seria com Sarai mesmo. Mas o que o texto mostra para a gente é que Abraão ouve e Abraão creu. Esse texto é um texto tão importante que ele vai ser usado no Novo Testamento para falar a respeito do Evangelho ter sido pregado a Abraão. Como o Evangelho foi pregado a Abraão, Deus disse algo para Abraão e Abraão creu naquilo. A salvação é pela fé. Deus nos diz algo através da sua palavra e nós cremos nisso. A salvação é pela fé. Abraão é esse homem de fé, ele caminha nessa perspectiva de fé, e o ápice disso para a gente é apresentado no capítulo 22, quando, já idoso, já com o seu filho Isaac na adolescência, Deus vem a ele e diz para ele: leve o seu filho ao Moriá, ao Monte Moriá, e sacrifica-o a mim. E o texto diz que Abraão partiu de madrugada. Ele sai em obediência a Deus. E ele vai. Porque fé não é teórica. Não há fé teórica. Como você sabe que você crê? Você sabe que você crê por causa da resposta que você dá. Quando nós respondemos em obediência, isso determina que nós estamos andando em fé. Quando nós respondemos em desobediência, isso mostra que nós estamos caminhando em incredulidade. Não adianta dizer: não, eu creio muito em Deus, eu não faço as coisas que Deus diz para eu fazer. Abraão se torna o pai da fé, porque Abraão aprende a ouvir a Deus, e aquela obediência que foi uma obediência restrita, que foi uma obediência parcial do começo da vida dele, se torna uma obediência irrestrita, plena, imediata. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse a Abraão: este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Saia da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. Vá para a terra de Moriá, sacrifique em um monte que eu lhe mostrar. Ele continua vivendo da mesma maneira, só que agora com uma postura de obediência integral. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, pegou seus servos, pegou seus filhos Isaque, o cutelo e a madeira e saiu de viagem. De madrugada. Não há detalhes na Bíblia à toa. O que o texto bíblico está querendo mostrar para a gente é que Abraão obedeceu prontamente. Talvez se fosse eu, que Deus dissesse: pegue um dos seus filhos e leve amanhã, eu ia dizer: bom, vamos sair lá para o meio-dia, quem sabe 3 da tarde, talvez 6 horas, né? Tem muita coisa para fazer. Não, Abraão acordou de madrugada. Sabe, no começo, quando eu li esse texto, eu pensava comigo assim: Abraão acordou de madrugada porque ele não queria que Sara soubesse. Porque já pensou, tirar o filho de Sara ia ser uma trabalheira, né? Mas será que foi isso? Vou guardar para te responder já já. Ele chega diante do monte. Isaque está andando com ele. Isaque olha e ele diz para os servos: fiquem aqui. Abraão diz: fiquem aqui.
eu e o menino vamos subir e vamos adorar e depois vamos voltar. E eles começam a subir e o Isaac olha e fala, pai, tá faltando alguma coisa aqui, não está não? Nós já adoramos tantas vezes juntos, né? A adoração naquela época tinha a ver com sacrificar um animal. Eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, eu estou carregando a lenha. Mas o cordeiro, a gente esqueceu o cordeiro, pai. Não, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E Isaac vai e sobe e se deixa amarrar. Sabe por quê? Porque esse é o legado de um homem de fé. Quando nós vivemos uma vida de fé, isso afeta a vida dos nossos filhos, isso afeta a vida da nossa esposa. E aí eu vou para o segundo ponto aqui. Vou dar uma puladinha do terceiro que eu quero mostrar sobre Abraão, sobre o temor, mas eu vou para o segundo ponto, ok? A vida dessa família é abençoada por causa do temor de Abraão, mas é abençoada também por causa da confiança de Sara. Sara aprendeu a confiar. Por isso eu mudei a maneira de eu ler esse capítulo 22. Eu acho que Sara acordou junto. Eu acredito que Sara, que tenha despertado Abraão, falou, está na hora de fazer aquilo que o Senhor disse para você fazer. Por quê? Porque Pedro nos diz que Sara era obediente ao seu marido. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. Nós precisamos aprender a ter essa postura de Sara, a postura da confiança na liderança que o Senhor coloca sobre a nossa vida, na nossa casa. Quando homens andam numa fé obediente, filhos não têm problemas de seguir seus pais. Quando homens andam numa fé que é reflexo, que é expressão de uma obediência genuína, a esposa não tem dificuldade de se submeter à liderança do seu marido. Sabe por que a gente tem tanta briga hoje sobre essa história de submissão? Esse é um palavrão, né, no nosso mundo. Principalmente para as mulheres. É porque, meus irmãos, muitas vezes, nós homens, não estamos andando numa obediência de fé. E muitas vezes, porque vocês, mulheres, se deixam conduzir mais pela ansiedade do que pela confiança. Mas o que traz a bênção de Deus sobre nós é temor da nossa parte e confiança. Isso é representado na vida de Abraão também, através da sua vida de oração. Quando Deus diz para Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão faz é interceder. Ele ora. Sabe como começa a oração de Abraão? Ele diz assim, por acaso, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor destruirá a cidade com esses 50 justos? Não fará justiça, o juiz de toda a terra? Ou seja, Abraão conhece intimamente Deus. Sabe, ele andou com o Senhor e falou, isso não é a cara dele. Se ele está me dizendo é porque ele quer que eu participe desse negócio com ele. E vai orando assim. E a terceira razão, primeira temor, segunda confiança, e a terceira razão que traz a bênção de Deus sobre a nossa vida, e que na verdade sustenta essas duas anteriores, é a aliança. Deus é alguém que se relaciona conosco a partir da sua aliança. Ele é fiel
as suas promessas. Essas promessas são sustentadas pela sua aliança. Nós vemos ao longo de toda a história da família improvável de Abraão, Deus reforçando a Abraão que ele estava garantido por conta da aliança que o Senhor havia feito com ele. A aliança que começa lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 13, versículos 14 a 17, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar a sua descendência. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Capítulo 15, versículos 1 a 7. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Ou seja, ele foi lá no capítulo 12. Eu fiz essa promessa lá, eu vou cumpri-la. Capítulo 17, você vai ter a aliança. Versículos 1 a 14, você vai ter a aliança da circuncisão sendo feito com Abraão. No versículo 19, você vai ler assim: Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Capítulo 18, só o verso 17 a 19, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. E para encerrarmos, capítulo 22, versículos 15 a 18. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou a Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Nós estamos diante de um Deus fiel. Não é o nosso desempenho, não são os nossos acertos ou as nossas falhas que podem mover a mão do Senhor em nosso favor.
O que faz isso é uma postura de fé obediente que nós damos em resposta à aliança que Ele tem comigo e com você. A Bíblia diz que nós recebemos essa aliança de Abraão expandida em uma nova aliança. Essa aliança diz respeito a termos a presença de Deus através do Espírito Santo, não só na nossa vida, mas também em nossa casa, na nossa família, para todos os nossos filhos, se nós respondemos ao Senhor em obediência. É isso que a gente vê a palavra de Deus nos mostrando quando Pedro pela primeira vez prega uma mensagem na realidade da nova aliança. Atos 2, 38 e 39 diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. A promessa da presença do meu Espírito é para você e para todos os seus filhos. É para você e para toda a sua casa. Como você vai responder? Fique em pé, eu quero orar com você. Qual é a resposta que daremos ao Senhor? Vamos ficar presos nas nossas impossibilidades? Vamos ficar presos às realidades limitadoras da nossa história, da nossa vida? Ou nós vamos dizer: sim, Senhor. Sim, eu creio que a promessa é dada a mim e a toda a minha casa, por causa da sua graça, por causa da aliança que o Senhor estabeleceu comigo através da vida, da morte e da ressurreição do teu Filho. Eu convido você nesse momento a orar dizendo: Senhor, com todas as improbidades da minha casa, com toda a improbabilidade da minha história, eu quero dizer que eu confio no Senhor. Eu confio naquilo que o Senhor deseja fazer na minha vida, na minha história, na minha família. Ore assim ao Senhor. Diga isso a Ele. Espírito Santo, vem sobre nós. Obrigado porque a história não é sobre nós, a história é sobre Jesus. Mas a história sobre Jesus diz respeito a Ele entrar na nossa história, na bagunça da nossa história, nas improbabilidades da nossa vida. Para, por causa da aliança que Ele tem como nosso representante, trazer a promessa do Senhor para nós e para toda a nossa casa, toda a nossa família, todos os nossos filhos. Obrigado pela história de Abraão. Obrigado porque o Senhor deixou que ela fosse registrada nas Escrituras, para nos mostrar que o Senhor é um Deus real, que está lidando com as nossas vidas dentro da realidade do nosso caos. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas limitações. Nada disso pode impedir a bênção do Senhor, a ação do Senhor em nossas vidas. Mas, Pai, assim como Abraão,
Nós não queremos usar isso como uma desculpa para a gente ficar no mesmo lugar. Nós queremos, ó Deus, que a consciência disso nos leve a uma vida de amadurecimento em Ti. Uma vida onde nós conheçamos o Senhor de forma mais íntima, como Abraão acabou conhecendo. Uma vida que nos leve realmente diante da Tua voz, diante da Tua palavra. Não procrastinarmos, acordarmos de madrugada com prontidão para obedecer o Senhor e obedecer-o integralmente, porque sabemos que o resultado disso será a bênção abundante do Senhor sobre nossas famílias. Nós Te louvamos e Te bendizemos por isso, em nome de Jesus. Amém.